Olá! Nesse vídeo faremos uma introdução ao campo magnético. Para isso, iniciaremos com um ímã e limalhas de ferro. Perceba que, se eu distribuir limalhas de ferro em torno do ímã, ele vai se organizar formando um padrão próprio, onde a gente observa várias linhas que conectam os polos, o polo norte com o polo sul. Essa configuração, ela representa o campo magnético em torno do ímã. Podemos observar esse campo magnético em outras configurações. Por exemplo, olha só aqui um ímã em U. Temos aqui os dois polos e um vidro onde colocamos limalhas de ferro. Olha só a configuração do campo magnético nesse plano aqui do vidro. Então percebemos que está conectando os polos. Mesma coisa aqui, ó. Ainda o ímã em U, agora nesse novo plano. Podemos observar o campo magnético em outras estruturas. Por exemplo, temos aqui, ó, dois ímãs em barra. Aqui está norte, sul e aqui está sul e norte. A gente percebe que, ó, entre os polos norte e sul, ele está sendo conectado. E aqui também, ó, o norte e o sul, o campo magnético está conectando esses polos. Olha esse caso aqui. Entre esse norte e sul, as linhas estão sendo conectadas do campo magnético. Mas aqui, ó, do norte para o norte, ela não está sendo conectada. Chega nesse ponto, ocorre aqui uma divergência. Diferente desse caso aqui, ó, do norte-sul, você percebe que as linhas elas estão se conectando. Vamos observar essa outra situação do campo magnético. Temos aqui, ó, um paralelepípedo que tem limalhas de ferro dentro desse fluido. E é incluído um ímã em barra aqui dentro. Olha só, aos poucos, como a limalha de ferro vai se organizando, apresentando o campo magnético, as linhas de campo magnético. Ó. Perceba que na região próxima aos polos é onde se concentra mais limalhas de ferro, ou seja, são as regiões em que o campo magnético é mais forte, ele é mais forte próximo dos polos, que ó, aos poucos se formando a configuração do campo magnético. Vamos nos aprofundar mais um pouco no campo magnético e falar agora do vetor campo magnético. Temos aqui um ímã que tem o polo norte e o polo sul desse ímã. Então, polo norte magnético, polo sul magnético. Nós já vimos o quê? Que entre o norte e o sul ocorre uma conexão. O campo magnético conecta o norte com o sul. E por definição, temos que o vetor campo magnético ele vai sair do norte e vai em direção ao sul. Então, ou seja, as linhas de campo magnético saem do norte e vão em direção ao sul. Então, isso aqui é uma definição do sentido do campo magnético. Campo magnético costuma ser chamado pela letra B. E como é um vetor, então aqui ó, esse B costuma ter essa seta que representa o vetor em cima. Bom, então já apresentamos agora o sentido do campo magnético que sai do norte em direção ao sul. Bom, se colocarmos uma bússola, então o polo norte da bússola vai ser atraído por esse polo sul magnético. E o polo sul da bússola vai ser atraído pelo polo norte magnético aqui. Então, o que vai acontecer? Ó, uma força vai atrair esse polo em direção ao polo sul magnético e uma força vai atrair esse polo em direção ao polo norte magnético. Então, olha só, se tem uma força puxando aqui e uma força puxando aqui, essa bússola ela vai girar. Vai acontecer o que nós chamamos de um torque. Ó, tem aqui a agulha da bússola, aqui surge uma força. Aqui surge uma força, ela vai girar até se alinhar com o campo magnético. O que isso quer dizer? Que uma bússola
ela vai se alinhar ao campo magnético no ponto aonde a bússola está. Então aqui, ó, ela vai girar e vai se alinhar com esse campo magnético. Com essa informação, nós podemos obter o campo magnético em cada ponto, inclusive termos uma noção das configurações do padrão de um campo magnético. Por exemplo, olha só, vamos observar essa simulação aqui. Temos um ímã norte e sul. E vou pegar algumas bússolas. Olha só, algumas bússolas. Se eu colocar aqui, ó, a bússola ela vai estar apontando para o sul. Ó. O norte da bússola está sendo atraído pelo sul desse ímã. Então, eu vou colocar várias bússolas. Olha só. Então, com isso, eu consigo ter uma noção do campo magnético desse ímã. Ó. Ó, então, o campo magnético ele sai do norte e entra no sul. Olha só, eu vou apresentar as linhas de campo magnético. Ó. Aqui, ó, as linhas de campo magnético. Posso até colocar aqui em cima para observar que ela vai seguir as linhas de campo magnético. Olha. Tudo bem? Então, ó, esse aqui é o campo, saindo do norte e entrando no sul. Então, pelas bússolas, a gente consegue ter uma noção da configuração do campo magnético. Há uma outra forma também, olha. Então, aqui temos um ímã em barra e várias bússolas. Olha só como nós conseguiríamos ter uma noção do sentido do campo magnético, que sai do norte e entra no sul. Ó. Perceba que a bússola está apontando para o sul. Então, vamos continuar. Aqui, ó, o ímã em barra e a bússola indicando a direção do campo magnético. Então, mais uma representação aqui. Agora, ó, já estamos apresentando as linhas de campo. E somente as linhas de campo magnético, e em cada ponto estamos apresentando o vetor campo magnético, B. Né? O vetor é sempre tangencial à linha do campo magnético. Então aqui, ó, em cada ponto, eu posso passar uma tangente à linha do campo magnético, que eu vou obter o vetor campo magnético, representado pela letra B. Essas linhas, percebam que elas são sempre fechadas. Como assim? Elas saem de um polo e elas vão entrar em outro polo. Em outras palavras, elas vão sair do polo norte e vão entrar no polo sul. Tudo bem? Então, até a próxima.